Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Mais um dia de aula e hoje nós vamos estudar a disciplina de História, lá na página 240, capítulo 7, onde o assunto é os meios de comunicação e a imprensa no Brasil. Reparem, nós temos dois termos aí para nós conhecermos. Primeiro, meios de comunicação. Ah, professora, eu conheço já esse tema, olha, há muito tempo. Legal. E imprensa? Conhece? Vamos para o exemplo de cada um deles. Olha só. Os meios de comunicação, eles representam os veículos ou os instrumentos que são utilizados para passar informação, para difundir a informação entre os homens, certo? Existem vários tipos de meios de comunicação, como o rádio, a TV, a televisão. Você conhece esses meios de comunicação? Agora, e a imprensa? Qual é o objetivo da imprensa? A imprensa, ela forma uma instância de debates e discussões entre a sociedade. Ela tem uma função muito importante para todos nós. No momento em que vivemos, um momento de coronavírus, um momento de pandemia, os meios de comunicações são muito importantes. E a imprensa, ela que vai difundir toda essa troca de informação, esse debate. Esse assunto está sendo debatido por muitas pessoas, por escolas, por institutos. E aí, como é que você acha que os dados eles chegam até você? Por meio dos meios de comunicação. Lá no seu WhatsApp, chega no grupo, os dados do Covid-19, você assiste o jornal e lá está dizendo também os dados, então você se mantém atualizado por meio dos meios de comunicação, por meio da imprensa. A imprensa no Brasil já passou por muitas mudanças. O jornal, por exemplo, ele passou por uma forma estética diferente e também é algo que hoje nem todas as pessoas eles compram o jornal para ler. Por quê? A informação ela já vem de outras formas, ou pelo celular ou pelas redes sociais. Então, poucas pessoas já utilizam o jornal impresso. Lá na página 242 você vai observar aqui, olha, um jornal como era antes. Primeira página de O Clarim da Alvorada, publicada na cidade de São Paulo em 1932. Suas reportagens buscavam dar maior visibilidade à população afrodescendente, que costumava ter pouco espaço em outros meios de comunicação do período. Olha só, outro meio de comunicação, ou imprensa, né, que é pouco utilizado, são as revistas. Revista da Semana, olha só. Revista da Semana de 1926, publicada na cidade do Rio de Janeiro, voltada principalmente para o público feminino. Trazia conteúdos relacionados à cultura e à arte do período, com materiais sobre literatura, moda, comportamento e uma grande variedade de notícias nacionais e internacionais. Esses tipos de imprensa que a gente já observa muito em próprios sites. Existem alguns sites que vêm as revistas e os jornais. Outros meios de comunicação em que nós já observamos muita mudança foi a televisão, o próprio rádio, até mesmo o telefone, o computador. Eles já passaram por muitas transformações. Lá na página 243 você vai observar, por exemplo, o rádio de 1930. Aparelhos de rádio da década de 1930. Este meio de comunicação foi responsável por grande popularização da imprensa no Brasil em meados do século XX. Então, nesse período do século XX, meados do século XX, o rádio ele era muito utilizado, porque ele era um veículo de informação muito grande, muito utilizado. Outro exemplo que mostra é a televisão. Um aparelho antigo, certo? Da metade do século XX. Aparelho de televisão da segunda metade do século XX. Esse meio de comunicação chegou ao Brasil na década de 1950. Passou por diversas transformações ao longo dos anos e é muito utilizado nos dias atuais. Claro que hoje em dia você não observa tanto essas televisões aqui. Você acompanha que as televisões elas são mais tecnológicas, né? Mais inovadoras,
com muitos recursos novos. Então, olha só, na página 243 você tem duas questões. Quais meios de comunicação aparecem nas imagens? Nós já falamos, o rádio, a televisão e aqui do outro lado aparece o jornal e a revista, certo? 2. Que tipo de informação esses meios de comunicação transmitem à população? Então, na questão de número 1 e número 2, você vai responder e vai anexar a sua resposta na página 243. Ainda há pouco eu falei que o rádio ele era um meio de comunicação muito utilizado em meados do século XX. Mas por que, professora? Porque nesse período as pessoas só escutavam, certo? Notícias, inclusive entretenimento. Lá na página 244 você vai observar os primeiros jornais impressos. Há uma diferença aí entre os jornais impressos e a rádio. Por quê? A rádio era acessível a todos, mas os jornais impressos não eram acessíveis a todos. Por quê? Porque nesse período nem todos sabiam ler, então não tinha como utilizar o jornal, já que muitas pessoas nesse período não sabiam ler. Então, o que era mais acessível? O rádio. Então, vamos lá para a página 244. Olha só, os primeiros jornais. A história da imprensa no Brasil começou no início do século XIX. Aí nós vamos conhecer aqui quais foram os primeiros jornais. Quando você lê a página 244, você vai observar que foram 2 jornais que iniciaram esse processo do jornal impresso, que foi o Correio Brasiliense e a Gazeta no Rio de Janeiro. O Correio Brasiliense era um jornal que era impresso na Inglaterra e chegava no Brasil de maneira ilegal. Ele falava um pouco sobre política, economia e cultura. Já a Gazeta do Rio de Janeiro, ele era um jornal oficial daqui, que era impresso no Brasil, certo? E, em sua grande maioria, as principais informações falavam sobre a família real. Mas no 245, você vai ver que tem um texto falando sobre o Brasil nos tempos do Império, certo? Que é um assunto também mais sobre conhecimento. Nessa página vai falar um pouquinho sobre as transformações políticas que o Brasil no tempo do Império passou. Foi quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e nós nos tornamos um país independente, certo? Aí embaixo você vai ver uma linha do tempo explicando todas essas transformações do tempo do Império, que você pode fazer uma leitura individual pausando o vídeo. Na página 246, você vai ver um novo tema sobre a imprensa ilustrada. O que é a imprensa ilustrada? Ela veio para trazer uma nova forma de entretenimento e sociabilidade para a população. Um exemplo de imprensa ilustrada que surgiu foram as charges. Na página 246 você vai observar uma imagem que mostra uma charge publicada na revista Ilustrada. Ela foi produzida por Ângelo Agostini em 1886. A charge faz uma crítica ao imperador Dom Pedro II, que estaria distribuindo presentes de Natal aos políticos que, na verdade, seriam vantagens e privilégios. A charge nós já estudamos sobre ela. Ela tem o objetivo de trazer informação, de trazer entretenimento, né? Ela tem um lado mais cômico, mas também ela pode ser utilizada como um ponto crítico, como essa que mostra na página 246, em que ela faz uma crítica ao imperador Dom Pedro II. Olha só, ao longo do segundo reinado, diversos jornais e revistas passaram a ser publicados no Brasil. Muitas dessas publicações assumiram uma posição crítica em relação ao governo e utilizaram recursos ilustrados como as charges para comunicar à população a sua insatisfação política. Um dos principais artistas que produziram charges no Brasil nessa época era o Ângelo Agostini, que dirigia a revista Ilustrada. Então, a charge era uma forma de manifestar a sua insatisfação, certo? Durante o governo do imperador Dom Pedro II. Aí o que você vai fazer? Na página 246 você tem 2 perguntas, a 3 e a 4.
Primeiro, em que meio de comunicação da imprensa essa imagem foi vinculada? Segundo, número 4, descreva a imagem ao lado. Então, nessas duas perguntinhas você vai responder e anexar a resposta na página 246, ok? Nós temos muita coisa para aprender ainda sobre os meios de comunicação e a imprensa, mas por hoje a nossa aula de história termina por aqui. Então, bons estudos e tchau, tchau!